Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Você sabe o que é a lei do nazireado? O que aconteceria se alguém quebrasse esse voto, as cerimônias? Se esse nazireado, essa lei, ela é importante para os dias atuais? Se um cristão hoje deve fazer esse voto? Fique comigo até o final do vídeo e eu trarei essas informações para você. Primeiramente, é importante fazer distinção entre nazireu e nazareno. Nazareno é aquele que vem de Nazaré, da cidade de Nazaré, no tempo de Jesus. Por exemplo, Jesus Cristo era chamado, conhecido como o Nazareno. Então, Nazareno, isso fala da infância de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 2 e o versículo 23. Nazaré significa torre de vigia. Agora, nazireu, diferente de nazareno, é uma pessoa que fez um voto que significa separado e consagrado. Se Deus nos conceder outra oportunidade, eu estarei aqui falando sobre o papel, o serviço do sacerdote, o papel do sacerdote, do sacerdócio arônico, o sacerdócio de Melquisedeque e também um tipo de sacerdote que trata-se dos nazireus, tendo em vista que somente a tribo de Levi, né, que deveria servir o templo, então qualquer pessoa que não fosse da tribo de Levi, inclusive o mulher, escravo, todos tinham o direito de fazer um voto do nazireu e ser consagrado, separado para Deus, da mesma forma que eram os sacerdotes, os levitas. Então, um nazireu é uma pessoa que fazia um voto e tinha que se abster de certas práticas para consagrar-se a Deus. Quem podia fazer? Entre os hebreus, todos podiam fazer. Seja rico, seja pobre, seja homens, mulheres, livres ou escravos, todos podiam fazer o voto. Esse voto, ele durava geralmente 30 dias. Ele poderia ser duplicado ou triplicado, que seria de 90 a 100 dias, arredondando para 100 dias. Na Bíblia temos pelo menos 3 personagens que tiveram voto de nazireu vitalício. A vida toda ele deveria ter o voto, ser nazireu. Trata-se do mais conhecido Sansão, trata-se de Samuel, embora os textos bíblicos não traga uma referência direta que Samuel seja nazireu, mas é aceito pelos estudiosos que Samuel também era o nazireu e João Batista, no tempo de Jesus, era também o nazireu. Estes eram nazireu vitalício porque os seus pais fizeram votos para eles. Um nazireu não precisava de se afastar do convívio da sociedade, mas ele precisava de manter algumas regras. Primeiro, ele não podia tomar vinho, não podia tomar qualquer derivado de uva, nem passar perto de uma parreira de uva. Uvas passas, nada disso. Ele também não podia cortar o cabelo e nem fazer a barba, no caso de homem. E também não podia se aproximar e nem tocar em um corpo, seja ele de homem, né, humano ou de animal, não poderia. Mesmo que um parente morresse, ele não poderia enterrar o seu parente. Mas poderia acontecer de quebrar esse voto, geralmente involuntário, por algum motivo, alguém morreu perto da pessoa, ou foi socorrer alguém e alguém morreu, sei lá. Ou vacilou e quebrou o voto, Sansão, por exemplo. E daqui a pouquinho eu vou explicar uma situação sobre Sansão. Quando alguém quebrasse o voto, então essa pessoa deveria passar por uma cerimônia de purificação.
A cerimônia de purificação é diferente da cerimônia de liberação, quando terminava o voto. Então vamos voltar aqui para quando a pessoa quebra o voto. Quebrou o voto, essa pessoa deveria raspar a cabeça, trazer 2 pombas ou rolinhas e um cordeiro. Aquele momento ali, a contagem do seu voto era zerada e começava novamente um novo voto, uma nova contagem. E quando a pessoa concluía o seu voto do nazireado, então ele deveria participar da cerimônia, não de purificação, mas de liberação, porque ele estava livre do seu voto. Então traria o cordeiro, carneiro e carneira, e ofertas de manjares. É interessante quando o texto fala cordeiro e carneiro e carneira. A diferença de cordeiro para carneiro é que cordeiro não conheceu ainda, que não acasalou, ele é um cordeiro. Por isso, Jesus é o cordeiro de Deus e não o carneiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terminando então o seu voto, além das ofertas que deveriam trazer, ele também deveria raspar a cabeça na porta da tenda e queimar o cabelo no altar. Então aquele cabelo que ficou ali durante o seu voto, ele seria queimado. Algumas curiosidades, por exemplo, vemos no livro, por exemplo, de Amós, versículo 11 e 12. O profeta aqui, ele exorta o povo que tentava fazer os nazireus pecarem, oferecendo-lhes vinho. Imagine só para você ver você chegando perto de alguém e tentando provocar aquela pessoa a cometer um pecado. É uma coisa que não faz muito sentido, mas o profeta precisou de repreender. Esse texto mostra para nós que existia muitos nazireus, né? Muitas pessoas fazendo votos naquela época, mas mostra também a apostasia do povo, tentando fazer aqueles que estavam buscando aproximar-se de Deus a pecar. E qual que é a importância de eu conhecer o nazireado nos dias de hoje? Onde isso se aplica a mim? Eu posso fazer o voto? Eu devo fazer meu voto? Eu preciso, é interessante que o meu bebezinho que vai nascer, eu faça o voto também do nazireado com ele? Olha, obrigar uma criança a fazer um voto, isso é complicado. A criança tem que fazer por conta própria. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, eu já disse aqui que a lei de Moisés, ou a lei de Deus, ela especificava que a tribo de Levi deveria ser separada para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para o serviço no templo. Então, e as demais tribos, e as demais pessoas que tinham uma vontade de ser também separado, de fazer a vontade de Deus? Ele podia fazer um voto do nazireado e essa pessoa seria também separada por Deus ali enquanto tivesse cumprido o seu voto. Porém, no Novo Testamento todo, nós vemos referências principalmente no livro de Hebreus, dizendo que Deus nos fez sacerdotes, e inclusive o livro do Apocalipse também, somos sacerdotes de Deus com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo. Então não tem mais necessidade de que eu faça um voto do nazireu, porque eu tenho por obrigação de ser sacerdote o tempo todo e apresentar o meu corpo como sacrifício agradável ao Senhor, e não apenas fazer um voto por um período de tempo e ficar sem fazer barba e sem cortar cabelo, mas nós precisamos o tempo todo de manter uma postura como sacerdote. E a questão da aplicação pessoal, onde isso se aplica a nós? Pessoal, lembra que Sansão, por exemplo, teve o cabelo cortado por uma meretriz, por uma prostituta, por uma pagã? Quando o nazireu, ele pecava, ele quebrava o seu voto, então cortava-se, raspava os seus cabelos e começava a crescer novamente. Nós precisamos também de reconhecer os nossos pecados, de pedir perdão pelas nossas falhas, de raspar a nossa
cabeça, cortar o nosso cabelo, se preciso for, não é nenhuma vergonha. Pastor também é homem, é ser humano, tem fraquezas. Se preciso for, pode pedir licença do ministério por um tempo, consertar com Deus novamente, pregadores, obreiros. O que acontece, o exemplo que nós temos, se vocês observarem a história de Sansão, o texto diz que depois que teve os seus cabelos raspados, o texto é claro, e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Meu irmão, quando o texto fala que o cabelo voltou a crescer, isso mostra que é como se estivesse renovando o voto novamente, como se Deus estivesse voltando novamente o Espírito Santo no caso aqui, para esse nazireu, para Sansão, um juiz de Israel. Então, é interessante, se você contaminou no pecado, distanciou dos caminhos do Senhor, tomou um caminho que não é o caminho do Evangelho, se você lembra que você pregava, jejuava, orava, tinha uma mensagem séria e tomou um caminho de heresia, um caminho de falcatruas dentro da igreja, tem tempo ainda de você cortar os seus cabelos e esperar ele crescer novamente. É melhor você ser um nazireu de cabelo curto, raspado, que está crescendo, do que ser um nazireu de cabelos longos, aquelas pessoas que batem no peito e fala: eu tenho 50 anos de igreja, eu tenho 40 anos de igreja, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas se tiver cheio de falcatruas debaixo dos panos, é melhor raspar esse cabelo, voltar novamente ao primeiro amor e deixar crescer novamente a chama do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Um outro detalhe é que todas as vezes que eu raspo a minha cabeça, eu tenho que levar um cordeiro. É como se eu estivesse crucificando Jesus Cristo novamente. Mas é melhor você raspar a sua cabeça. O texto sagrado diz que se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo, ele é capaz de cobrir os nossos pecados e o pecado do mundo todo. Então o cordeiro nós já temos, que é Jesus Cristo. Se você está passando por um momento de apostasia dos caminhos do Senhor, raspe os cabelos, comece novamente, comece hoje. Volte para os caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Evangelho, da pregação da palavra novamente. E não espere que o diabo levante uma Dalila lá no mundo para te derrubar, para cortar os seus cabelos, para te lançar, para você ser motivo de escárnio, de zombaria, de assombração, de assolação. Espero ter contribuído aqui para o seu conhecimento. Se você não foi inscrito no canal, se inscreva, tenha a liberdade de participar, de deixar o seu joinha se você gostou do que aprendeu aqui nesse vídeo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.